Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aí nesse período diferente que a gente está vivendo, né? Todo mundo nas suas casas, cuidando da saúde, tendo uma convivência mais estreita com a família, com amigos, com irmãos, mas Deus tem um propósito nas nossas vidas para todas as coisas. Nós estamos nesse período pedindo a Deus que nos dê consciência, nos dê paz, para que nós possamos entender o propósito dele nas nossas vidas. Vocês, nas últimas aulas, tiveram o conhecimento do Evangelho, vocês tiveram uma visão de todos os evangelistas sobre a vida de Jesus. Agora nós vamos estudar, depois que Jesus ele vem ao mundo e prega o seu Evangelho, e nós vamos estudar a viagem dos missionários, aqueles que difundiram a palavra de Deus. Eu queria que vocês, nesse instante, estivessem já com as Bíblias nas mãos e abrissem no livro de Atos. O livro de Atos é um livro, comparando-se com o Velho Testamento, é o livro histórico do Novo Testamento. Ele conta aqui o início da igreja cristã naquele momento, depois da ascensão do Senhor Jesus. Ele conta como foi que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo foi difundido ali naquela região e para o mundo todo. Um dos principais apóstolos que difundiram a mensagem de Jesus Cristo é Paulo. E esse livro ele vai trazer algumas experiências interessantes sobre a vida de Paulo e esse primeiro momento da igreja. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Atos dos Apóstolos e nós vamos ler capítulo 13, aqui a partir do versículo 44, mais precisamente o 46. A gente vai dar um tempinho para vocês abrirem a Bíblia. E aí nós vamos fazer a leitura. Se estivéssemos em sala, eu pediria ao Estevão que lesse um versículo, que a Bia lesse outro. Por que não? Então vocês podem ler junto comigo. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios, porque o Senhor nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, que nesta manhã Tu possa, Senhor, falar aos nossos corações, nesta pequena palavra sobre a vida do apóstolo Paulo, que possa tocar os corações dos Teus pequeninos e que nós possamos ser luz, Senhor, possamos trazer o alimento e que possamos, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor, nesta palavra, nessa pequena mensagem. Pedimos assim a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Bem, depois que vocês ouviram que o Senhor Jesus e estudaram todo o Evangelho do Senhor Jesus e que vocês perceberam que há um movimento, né, o que muda a história quando o Senhor Jesus ele vem à Terra e começa a divulgar as suas boas novas, que é o que significa o Evangelho, nós temos aqui a morte, a crucificação e morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Imaginem vocês o que aconteceu naquele local, naquela região, o ouvir dizer que um homem veio à Terra, um homem fazia milagres, cuidava das pessoas, pregava o amor e, num determinado momento, por uma ação política, por uma ação de perseguição, pela inveja dos homens, pela briga entre religiões, você tem que o Senhor Jesus acaba por ser
crucificado, morto, porém ele ressurge. Isso naquela região era como você fizesse, era um milagre que esperava os homens daquela época. Então você tem ali esses grandes milagres que o Senhor fez e também a sua ressurreição sendo divulgado por toda essa região que vocês estão vendo aqui atrás, a região da Judéia. Algum tempo depois, os discípulos do Senhor Jesus, eles tiveram essa missão de levar a palavra de Deus àqueles que não conheciam, àqueles que ouviram falar dos milagres, que ouviram falar desse Jesus que veio à Terra, mas que eles não conheceram, pelas limitações até mesmo de distância, pelas limitações que eles tinham naquele tempo. As informações circulavam pela tradição de contar as histórias aos demais. Não se tinha ali um meio de comunicação naquele momento para falar, para transmitir em tempo real o que Jesus estava fazendo. E isso foi a grande missão desses missionários, que acabaram em divulgar a Igreja do Senhor Jesus. Lógico que homens convertidos como Paulo, que vocês já devem ter ouvido falar, Paulo era um perseguidor dos cristãos, dos judeus, dos convertidos, na verdade. Ele era um homem muito mau, um homem que ele sempre quis tratar essa ameaça ao Império Romano na época como um inimigo. Mas depois que ele tem uma experiência profunda com o Senhor Jesus, também uma passagem interessante da conversão de Paulo, caminho de Damasco, em que ele vê uma grande luz e fala com ele, que questiona Jesus questionando por que ele o perseguia. Paulo se converte e se torna um dos maiores, talvez o maior missionário, o maior pregador do Evangelho de Cristo. E com essa conversão, Paulo passa a fazer, sim, a evangelizar, a falar do Evangelho de Cristo, e Paulo, o missionário, ele vira um dos maiores ícones, um dos maiores evangelistas da Bíblia. Paulo ele vai, então, e na sua primeira viagem, ele passa por situações bastante constrangedoras. Ele vive a descrença dos judeus, que era a religião que predominava naquela época, naquele contexto ali da Judéia, ali do Mar Mediterrâneo. Ele passa pelo descrédito, né, dos gentios, que eram levados a acreditar em tudo aquilo em que era miraculoso, tudo aquilo que era anormal, sobrenatural. Os gentios passavam a crer como se fosse a vontade de Deus para eles naquele instante. E Paulo vem trazendo o Evangelho de Cristo para aquelas pessoas e dizendo que aquilo que eles ouviram das curas, da palavra de amor, dos milagres de multiplicação, da própria prosperidade, aquilo era uma verdade, porque Paulo viveu essa experiência internamente na sua vida. Paulo viveu isso como uma verdade na sua vida. Ele viu essa luz que transformou a vida dele. Nessa viagem especificamente, Paulo encontra esse povo, encontra também muita da rejeição, né, daqueles que não acreditavam, porque naquele momento, quando você tinha a religião e o poder político, eles caminhavam juntos. E quando um líder religioso ele se mostrava como a voz de Deus, todos os políticos da época, toda a estrutura política da época, ela temia perder a sua influência, o seu poder, por conta desse novo líder. E não era diferente ali com a palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, até na sua crucificação, foi classificado como uma ameaça ao império que na época era o Império Romano, que dominava o mundo, mas também aos judeus
porque ali Israel naquele momento ele estava sendo subjugado pelo Império Romano, mas o Império Romano mantinha ali a religião, né, as autoridades religiosas, e que isso tudo leva a se questionar como uma novidade dessa poderia transformar as pessoas. Paulo encontra esse povo extremamente reticente, porém ávido de ouvir, de conhecer a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e eles, da mesma forma que eles falam e encontram nos corações um vazio e preenchem esse vazio com o Evangelho de Cristo, Paulo e Barnabé, nesse instante, eles também encontram muita resistência do que seria o poder político e religioso da época. Então, Paulo vai, ao mesmo tempo em que ele é bem recebido nessa passagem que ele tem ali pela ilha de Chipre, né, depois ele sobe ali um pouquinho mais, vai até Antioquia, e pregando a palavra de Deus, Paulo também tem aqueles que rejeitam a palavra do Senhor Jesus e o tratam, o afugentam, né, e tratam ele muito mal. Nessa passagem aqui, se vocês lerem no capítulo 14, Paulo é apedrejado, ou seja, quando o poder político, quando as pessoas rejeitam a palavra de Deus, eles, na verdade, eles querem matar, eles querem afugentar essas pessoas. E assim se deu a primeira viagem de Paulo, esse primeiro movimento missionário. Muitas outras viagens foram feitas e nós vamos estudar cada uma delas, né? Vocês vão ter características de povos, características de regiões, e nós vamos ver aqui o quanto o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho, a boa nova de Cristo, ela atingiu aquela população, ela preencheu seus corações, ela falou de uma palavra verdadeira, de algo que, apesar dos anos se passaram, Paulo começa esse trabalho muito tempo depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, mas aquela verdade, e até hoje nós verificamos isso, aquilo que é verdade não morre, aquilo ainda toca os corações e tocava os corações daqueles que ouviam e aceitavam. E assim eu queria deixar com vocês essa palavra, que vocês tivessem a oportunidade de ler um pouquinho mais o capítulo 13, o capítulo 14 do livro de Atos, esperando que vocês permaneçam aí obedientes aos pais, obedientes àqueles que cuidam de vocês, respeitando esse isolamento e sabendo que no Senhor Jesus nós temos a nossa liberdade, no Senhor Jesus nós temos a nossa alegria, e que Deus possa nos abençoar nesses dias de isolamento, mas também de um aprofundamento no conhecimento da vontade de Deus. Um abraço para todos.